Olá, tudo bem? Alunos da terceira série do ensino médio, eu sou a professora Dorinha, professora de arte. Vamos juntos nessa aula, nesse mundo fantástico da arte, e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o cinema oriental. Já falamos sobre o cinema brasileiro, já falamos sobre o cinema norte-americano, e hoje vamos falar um pouquinho, dar uma pincelada sobre o cinema oriental. Tem muita coisa aí para a gente descobrir. Vem comigo? Vamos lá? Então, o que veremos na aula de hoje? O cinema oriental, para falar um pouquinho sobre ele, nós vamos entender sobre o cinema oriental e suas características por meio de um filme, de um longa-metragem, que foi lançado em 2018, Um Elefante Sentado Quieto, do diretor chinês Wu Biu. Vamos falar também sobre um ator que, falando em cinema oriental, a gente não pode deixar de citá-lo, que é o Jack Chan, que é um ator super completo, que cativou os seus espectadores, então e os seus fãs também, Então vamos falar um pouquinho sobre ele, não podemos falar tanto assim, devido ao nosso tempo. Teremos também uma questão para responder, e aí passaremos para a nossa atividade prática. Vamos lá? Então vem comigo. Bem, o cinema oriental. Acompanha comigo. O cinema oriental, ele vem ganhando espaço pelo mundo, principalmente depois dos anos 2000, com uma safra de diretores e atores excelentes, obras extremamente bem feitas, histórias que fogem do lugar comum e fotografia invejável, deixando muitos filmes hollywoodianos no chinelo. É isso mesmo, gente. Então esse cinema tem ganhado cada vez mais espaço, E nós temos aí na imagem a fotografia do filme sul-coreano Invasão Zumbi, que foi lançado em 2016. Olha essa foto. Que foto fantástica, Que foto maravilhosa. Então, mostrando a qualidade do cinema oriental. Então, tem muita coisa aí que às vezes a gente desconhece, Mas que traz, assim, muita novidade e que traz também uma tela diferente, vamos dizer assim, Trazendo a cultura oriental para a gente conhecer um pouquinho mais. E o cinema oriental, ele não é tão novo assim, não é tão recente assim, Agora, dos anos 2000 para cá, é que ele despontou mais ainda, certo? Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Retratando uma época simples e histórias de personagens injustiçados, o cinema oriental sempre carregou os conceitos de honra, justiça e liberdade. Os personagens geralmente possuem características estéticas exóticas, com biotipos magros e andrógenos, cabelos espetados e coloridos, olhos e bocas grandes, roupas que representam tanto a cultura oriental quanto a radicalização do mundo ocidental, como bermudões e bonés virados ao contrário na cabeça, certo? Então essa mescla de características é exatamente o que tem chamado a atenção do público. Então não é mais somente aquelas cenas de lutas como nós víamos anos atrás, Mas agora mostra uma característica não só da cultura oriental, mas também, vamos dizer assim, da cultura universal, certo? Então vamos lá. Esse longa-metragem que eu citei para vocês, Um Elefante Sentado Quieto, do diretor chinês Wu Biu, é um longa que traz as principais características desse tipo de cinema. Então, a classificação do filme é de 12 anos, ele tem uma duração de 232 minutos, que corresponde mais ou menos aí umas 3 horas e 50. Nossa, professora, é muito tempo. Realmente é muito tempo. Mas é um longa que ele vai te levando, te conduzindo de tal forma que você não sente tanto assim esse tempo, A direção é do Wu Biu, o título original
né? Eu vou fazer a tentativa aqui de ler para vocês, né? Da Xian Shiji-Erzu, tá? O gênero é um drama e ele foi lançado no ano de 2018. E o país de origem é a China, certo? Então tá aí a fotografia, né, do filme. É um filme que é uma cidade, né, da China, ele se passa nessa cidade onde ele é meio acinzentado, assim, mostra assim, uma paisagem bem acinzentada, né? Então, mas é um filme bem interessante. Vamos lá. Vamos para o enredo desse longa, né, desse filme, que vai nos levar e vai nos mostrar um pouquinho dessa característica do cinema oriental. Vem comigo. O enredo trabalha com mistura de 4 tramas realistas de personagens rejeitados, depressivos e vítimas de bullying que se cruzam rumo à fuga do sofrimento. A obra, que se passa numa cidade no norte da China, trata sobre o desolo e a falta de perspectiva e de esperança entre os protagonistas jovens e adultos. Segundo o cineasta Eric Vannio, diferente das grandes produções hollywoodianas, tramas orientais desde o início trabalham com miséria humana. Os filmes norte-americanos apresentam os problemas sociais e soluções quase mágicas. Já os grandes filmes do Japão, China e Índia são produções periféricas que mostram realidades que às vezes não queremos falar, como solidão, depressão e ansiedade, explica o pesquisador e fã. Então, ele mostra aí pra gente como que essa característica, né, desse tipo de filme, grandes filmes, tanto do Japão como da China, como também da Índia, né, que é a característica do filme oriental, do cinema oriental, essa questão, né, de falar sobre a solidão, sobre a depressão, sobre a ansiedade, e não dar somente aquele final feliz, mas mostrar realmente a realidade do que se passa, né, com as pessoas que vivenciam esse tipo de situação, certo? Aí nós vamos para a sinopse do filme, que diz o seguinte: o filme apresenta a história de um sombrio céu de uma pequena cidade no norte da China. As vidas de diferentes protagonistas estão interligadas. Para proteger um amigo, o jovem Eibiu empurra o valentão da escola a escada abaixo e foge do local após o garoto ser hospitalizado com risco de vida. Yang Jin, um vizinho de 60 anos, vive em conflito com seu filho e nora, que querem colocá-lo em um asilo fétido, e decide se juntar ao Wei. Além disso, Wan Ling, a melhor amiga e colega de classe de Weibo, está atormentada por manter um caso com o vice-diretor da escola. Desesperados, os 3 decidem fugir juntos, enquanto do outro lado da cidade, o irmão mafioso do valentão ferido, as autoridades da escola e os pais promovem uma caçada implacável ao Wei. No fim, os 3 embarcam em um ônibus em direção à Manchúria, onde, segundo dizem, há um elefante de circo sentado quieto. Então, a sinopse do filme, ela vai, né, seguir nessa direção, desses 4 personagens que se juntam para fugir dessa problemática que todos eles estão vivendo. Bem, Eric explica que Hollywood tem produzido muitos materiais que representam grupos minoritários, mas que o cinema oriental já faz isso há anos atrás. A primeira grande produção do cinema japonês, por exemplo, em 1915, falava sobre um samurai injustiçado que procurava resgatar sua honra, revela o cineasta. Nenhuma marca que também aparece em um elefante sentado quieto, né? Então, fazendo a comparação entre os 2 longas. O filme conta a jornada de uma mulher, um adolescente e um idoso, ou seja, pessoas que precisam se adaptar à sociedade. Então, ele faz essa comparação entre os 2 filmes, certo? Esse é o diretor do filme, Yu Biu. Ele é natural da China,
com isso ele só estava reproduzindo sua própria cultura, que está atravessando os oceanos, né, e chegando até os países do Ocidente e tal. Então as pessoas agora estão tendo muito mais acesso, e aí ele vai retratar essa realidade da sua própria cultura através desse filme, certo? Beleza? Então, para Vânio, estamos em um período crescente da produção audiovisual de periferia, o que pode aumentar a produção desses filmes. Com tantas crises e problemas sociais que estamos enfrentando, as produções orientais ganham mais visibilidade, isso porque é uma alternativa de buscar solução prática e aplicável à nossa realidade, adverte o especialista. Bem, Um Elefante Sentado Quieto venceu o prêmio da crítica em Berlim, em 2018, ganhou o prêmio do público no Festival de Hong Kong e os prêmios de melhor filme e roteiro do Gold Road Award, na China. Então, Guilherme Melo, ele que escreveu todo esse texto que eu estou passando para vocês, tá? Então, tá aí embaixo no site, e você quiser se aprofundar mais ou ter o texto na íntegra, você pode acessar. E aí nós temos essas características que nós podemos ver por meio desse filme, né? Um Elefante Sentado Quieto, as características do cinema oriental, certo? E aí nós vemos como eles conseguem e estão transmitindo, né, parte da sua cultura através dos seus longa-metragens. Beleza? Então, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o Jack Chan, que também é um ator chinês, né? Ele fez bastante sucesso, era uma pessoa que fazia parte, a sua família, né? Era uma família humilde, uma família pobre, né? Mas ele era um garoto esperto, sempre, desde criança, um garoto muito esperto, muito cheio de jeitos, né? Para luta, principalmente. E aí ele foi matriculado pelos seus pais numa escola de ópera na China, que foi onde ele mostrou o seu talento, porque, olha só, ele sabe cantar, e cantar bem. Além dele aprender música e tal, nessa escola ele também teve a oportunidade de aprender e se aperfeiçoar na luta. E nessa escola, onde ele foi para fazer ópera, essa escola, ela fornecia dublês, né, para o cinema. E ele sempre sonhou em ser um dos escolhidos, né, e sempre se esforçou para isso. E quando isso aconteceu, quando ele foi um dos escolhidos para ser dublê, ele agarrou com todas as forças a oportunidade e ele conseguiu desempenhar muito bem o seu papel, certo? Então, depois daí, ele só foi crescendo e até se tornou professor de dublês. E vamos ver aqui comigo no texto, bem resumido, um pouquinho sobre a sua história. Jack Chan é um dos atores orientais que faz maior sucesso no Ocidente. Além dos filmes em que participou, ainda há uma história em quadrinhos e um desenho animado com o seu nome, Jack Chan. Também possui uma estrela na Calçada da Fama, localizada em Baiken, 6.801, Hollywood, em Boulevard, e uma estrela na Avenida das Estrelas, de Hong Kong, sendo considerado por muitos como o maior ator oriental. Jack Chan, um dos principais nomes do cinema mundial em artes marciais, fez fama com suas lutas incríveis, acrobacias inacreditáveis e simpatia. Então, ao contrário da maioria das outras estrelas do cinema, ele fez questão de atuar em suas cenas sem dublês ou efeitos desnecessários. Isso quase o matou algumas vezes e mesmo assim nunca desistiu. Então, galera, eu vou passar aqui para vocês a atividade prática, certo? O que vocês irão fazer? A proposta é que vocês façam uma pesquisa sobre o ator chinês Bruce Lee. Gente, ele é fantástico também. Não pode falar de cinema oriental sem falar de Bruce Lee. Então, vocês irão fazer uma pesquisa sobre ele. Tenho certeza que vocês irão encontrar coisas fantásticas a seu respeito. E aí vocês vão registrar tudo no caderno e mostrar
para o professor, certo? E o desafio é você também escolher um filme das produções cinematográficas menos conhecidas, como China, Coreia do Sul, Japão, e assista, aprecie um pouquinho desse cinema oriental, certinho? Gente, então, essa é a nossa aula de hoje. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você rever toda essa aula e outras aulas também, tá bom? E se cuidem, terceiro ano, persistência, insistência, força, fé, e nós vamos conseguir passar por tudo isso, beleza? Tchau, gente, eu fico por aqui, um abração e até a próxima.